Boa noite, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos aí. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela sua visita aí no nosso Instagram, na nossa live. Hoje nós vamos falar de motivação, especialmente para quem trabalha em equipe, para quem trabalha, para quem é líder, para quem é gerente, para quem é dono de negócio. Como manter a motivação numa época adversa dessa, né? Numa época que muitos empregos estão sendo afetados, muitos negócios estão sendo afetados, uma época de incerteza, né? E vamos falar com o Thiago, que é vereador eleito por Curitiba, está na cadeira, é um vereador ativo, estava até agora saindo de uma reunião, está entrando aí daqui a pouquinho. E nós vamos falar então, vai ser um bate-papo muito interessante, porque nós vamos falar da área pública e também da área privada. Acho que vai servir para todos vocês de alguma maneira, né? Para quem trabalha por conta, para quem é empreendedor, mas também para quem está na área pública. Então sejam muito bem-vindos. Então, falando hoje, vamos falar daquilo que a gente conhece um pouquinho, né? Que é a motivação. Vocês que estão aí, vocês podem já colocando da onde você está falando, se é de Curitiba, se é de fora, se é região metropolitana, e aos poucos a gente vai aguardando o povo aí, está marcado para 7 horas, né? E vamos aquecendo a audiência aí. Oi, Thiago, boa noite, tudo bem, Thiago? Como é que Boa você noite, está? Daniel. Boa noite a todos que acompanham a gente nessa noite. Uma alegria estar contigo. Obrigado, Thiago. Prazer te conhecer virtualmente, que a gente só tinha se falado rapidamente por telefone, né? Então, muito legal aí estar com você, com o teu pessoal Sim. aí, muito bacana. E vida de quem está na área política é essa correria mesmo, né? Você estava em reunião aí, né? Estava terminando a reunião. Então, a gente, em época de pandemia, a gente está fazendo as sessões da Câmara online e eu achei que talvez a gente trabalharia menos Opa, tem uma travadinha aí. e indo muito mais através do online. Uhum. Só para te dar um relatório, a Câmara Municipal, nesse primeiro semestre de 2020, aprovou 110 projetos. Em 2019, tinha aprovado 120. Então, temos trabalhado bastante, graças a Deus. Tiago, legal. Tiago, eu não ouvi tudo que você falou, eu entendi o contexto, mas deu uma falhada em algumas palavras. Não sei se é a tua internet ou se é a minha. Vamos tentar descobrir aqui e ajustar. Tá bom. Tiago, então hoje nós vamos falar, né, aí de motivação num tempo de dificuldade. Eu queria agradecer, então, de novo a sua presença e eu gostaria de te apresentar, né, apresentar para vocês aí que estão com a gente hoje, chegando na live, quem é aí o Tiago Ferro. Enquanto a gente espera aí, a gente está marcado para 19 horas, o brasileiro, como um bom brasileiro, sempre acaba atrasando, né, Tiago? Bom, o Thiago Ferro é goiano, por isso que ele é mais simpático. Assim, eu que sou curitibano, a gente demora para pegar no tranco, mas o goiano já chega já, né, já mais expansivo. Thiago Ferro é goiano de nascimento e curitibano de coração, gosta muito da cidade. Tem 41 anos, quase a minha idade, um ano a menos, e filho de Vânia e Cirino Ferro. Está casado há 15 anos aí, né, com a Amanda. Um abraço para a Amanda aí, né? Se a Amanda estiver assistindo, que a Amanda, pelo menos as nossas mulheres, elas dão um coraçãozinho para nós na live, né? Pelo menos E, é. o Thiago é filho de dois meninos, Thiago, é isso? Eu tenho o Benjamin, que é o É mais pai, velho, e o pai de dois Noah, meninos. pai de dois. Ah, que legal. Ah, que bacana. Eu tenho três aí. Que bacana. Olha, e o Thiago, gente, para quem não conhece o Thiago ainda, ele é vereador em Curitiba, eleito agora em 2016 e trabalha com as causas de proteção da criança, do adolescente e gosta de trabalhar na área da inovação da cidade. Também preside o FAS, Fundação de Ação Social, desde 2019. Que legal, Thiago. Parabéns pelo trabalho. Você sabe que o FAS aqui, eu dei uma palestra no FAS há muito tempo atrás, talvez uns 12, 13 anos atrás, e lá tem uma capelinha ecumênica, não sei se tem ainda, não faz?
E naquela capelinha ecumênica existia uma escadinha, que era Aham. homenagem ao Godri Pai. Meu pai trabalha muito com uma escada, e na época era um general que estava lá, um general da reserva, e ele falou assim: Daniel, gostei tanto da palestra do seu pai que eu vou botar uma escadinha aqui e vai representar todas as religiões. Ele até disse: olha, eu sou cristão, mas eu não posso colocar um símbolo cristão porque é um lugar laico, né? Sim. Então, legal que você esteja lá, que bom, é um lugar muito necessário aí, né, para Curitiba, para o povo curitibano e faz um bem enorme. Pessoal, e quem não me conhece ainda, eu acho que estou vendo aí pela audiência muita gente que me conhece já, mas quem não me conhece, eu sou palestrante há 25 anos, sou escritor, sou apresentador de rádio e de TV e trabalho com treinamento. Hoje, então, pessoal, nós vamos falar sobre motivação em tempos difíceis. Tiago, e eu queria que fosse um bate-papo bem, assim, bem tranquilo, sabe? Até Tá a tua bom. assessora foi ela que sugeriu o tema é muito bom, de fato. É, ela falou assim: ah, mas o Thiago vai te entrevistar. Eu falei: não, eu quero bater papo com o Thiago, eu não quero ser só entrevistado, eu quero conversar com o Thiago. Então, porque são duas visões, assim, eu acho que complementares: a área pública, a área privada, né? Situações Sim. diferentes, mas todo mundo está sofrendo um pouquinho com ansiedade e tudo isso. Então, Tiago, Exato. quando você precisar, quando você quiser, você pode. Deixa eu até ficar retinho aqui. Você pode me chamar aí, pode interromper, não sei problema nenhum. Se Tá bom. alguma coisa tiver uma ideia e Tranquilo. tudo isso. Então, pessoal, falando hoje de motivação, eu só queria pedir, Tiago, antes de começar, para o pessoal que está aí na audiência, vai ficar por 24 horas essa live aqui, mas é legal você convidar as pessoas, porque ao vivo é sempre melhor. Tiago, estamos aí num momento bastante difícil, né, Tiago? Que é um momento economicamente difícil, é um momento que as pessoas estão sobrecarregadas de trabalho, estão com os filhos em casa, né? Estão trabalhando muito e recebendo menos, né, por causa do desemprego e tudo isso. Como que a gente pode, Tiago, assim, você tem uma experiência de ser pai, de ser político, tentar suportar e até atravessar esse momento? O que que você acha? Quem que não mora em um apartamento que ainda não teve uma notificação durante essa pandemia, quem tem filhos, né? Eu tive aqui no meu. Então, de fato, vida nova, mas o mais importante é a gente identificar que a gente, de fato, está vivendo algo diferente, algo novo. E quanto mais rápido a gente assimilar, mais rápido as soluções. Então, eu acho fundamental não ficar na expectativa de quando vai acabar a pandemia, de quando vem a vacina ou quando não vem, mas de fato se adaptar e começar a trabalhar nessa nova realidade. Eu gosto de estar em casa, eu estou em casa. Então eu gosto de ficar com os filhos, gosto de abraçar, gosto de ir para a cozinha, gosto de fazer comida, gosto de deixar o telefone um pouco de lado e me dedicar naquilo que eu estou fazendo. Eu sou muito intenso, eu durmo muito pouco, eu durmo 6, 7 horas por noite, no máximo, não passo disso. Mas eu também, quando estou no trabalho, gosto de trabalhar muito. Então, eu acho que na questão de liderança e trabalho em equipe, é muito importante aquele que traz uma palavra de comando, uma palavra de sustentação, é importante que ele sempre esteja motivado. E isso, para mim, é algo natural. Então, eu gosto muito de sempre trazer uma palavra. Veja uma pessoa um pouquinho ali mais cabisbaixo, o que foi, o que está acontecendo? Na verdade, a minha motivação, eu trabalho com estratégia, eu gosto de metas, eu gosto de planejamento, eu gosto de todas essas coisas. Eu acho que são ferramentas importantes para quem trabalha com equipe, né? As pessoas, elas fazerem parte e entenderem aquilo que elas estão fazendo. Mas eu gosto de usar uma palavra um pouquinho, que para mim ela é fundamental, que é propósito. Eu acho que o propósito, ele é algo além
esperar o salário no final do mês, na conta. O propósito, ele vai além apenas de, eu preciso fazer alguma coisa na vida. O propósito é aquilo que faz pulsar o coração, é aquilo que é automotivacional em cada pessoa. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma equipe que entende isso e que está vivendo isso, porque aí fica mais fácil, né? Então, eu não sei fazer, mas eu estou amando estar aqui, então fica mais fácil de eu aprender, fica mais fácil de eu compartilhar, fica mais fácil de eu ouvir quem é mais experiente do que eu. E, de alguma forma, as coisas vão acontecendo naturalmente e de uma forma melhor. Então, eu entendo que a gente estar no lugar certo. Quando a gente está no lugar certo, a gente é valorizado. E a gente estar no lugar certo é naquele lugar que a gente se sente bem e que as pessoas estão ali também felizes porque a gente está ali. E a política é algo que o Brasil eu considero ainda um país muito analfabeto, infelizmente, na política. Se a gente não tivesse o voto obrigatório, como seria a política no Brasil, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque as pessoas, elas nos últimos anos, elas têm participado de uma forma crítica, agressiva, eu diria até, muitas vezes pela internet. Então, a gente já viu vários memes engraçados, né? A família dividida, família azul, família vermelha, aquele negócio todo. Mas a política, ela é muito mais do que isso. A política, ela é muito mais profunda. A política, ela, às vezes, assim, a gente que está do lado da política, a gente vê uma crítica. Ontem mesmo, eu cheguei em casa e eu vi aqui um áudio de uma pessoa de quase 5 minutos. Eu normalmente não ouço áudio mais de 2 minutos, mas isso eu fiz questão de ouvir. E uma crítica contra a própria Câmara Municipal, mas assim, saindo da função que a Câmara tem. Então, assim, uma crítica de que a Câmara não teria o poder de trazer a solução que aquela pessoa estava criticando. Então, é tão importante, é tão fundamental entender as diferenças de poder municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário. Infelizmente, as pessoas elas ainda não têm essa concepção e acabam misturando tudo. Acha que deputado federal e vereador é a mesma coisa, que tem cota de terno para vereador. Não, não tem. Não tem verba de gabinete para vereador. É completamente diferente a estrutura e o formato. Mas a minha percepção é de que está tendo interesse. Então, mesmo que ainda as pessoas estejam muito agressivas, que elas tenham pouca profundidade com relação à política, de alguma forma ou de outra, está tendo interesse, mesmo que seja por fake news, mesmo que seja ainda por uma situação superficial, mas isso demonstra que o Brasil está num caminho de amadurecer através da educação cívica e política. Isso para nós que estamos do lado de cá e que muitas vezes não somos compreendidos, entendidos e somos criticados, é uma grande esperança. Eu não sou político de carreira, eu tenho minha formação, sou jornalista, comunicador, trabalho com rádio desde 2000, sou empresário, mas eu decidi que eu queria fazer parte da transformação do Brasil. E por isso que eu me propus a vir fazer parte da política. E aí a motivação, o propósito. Porque eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Mas quando eu chego ali na Câmara, quando eu atendo uma pessoa, eu falei assim, não, eu estou aqui cumprindo uma missão, um propósito que é maior do que eu. Eu posso sair daqui, mas se eu deixar esse legado, esse bem feito para a cidade de Curitiba, para as pessoas, eu vou ficar muito feliz. Nós aprovamos na Câmara Municipal a maior quantidade de leis nesse último mandato. E muitas das leis, o meu foco ficou na criança, que é exatamente o futuro. Nós estamos agora trabalhando, dia 20 nós vamos ter uma audiência pública de um tema super importante, que é a adoção tardia. Por que as pessoas não conseguem adotar no Brasil? Então, é um tema que muita gente tem interesse e não conhece. Mas esse é um propósito de vida. Essa questão da adoção, Tiago, é uma lei estadual, federal ou municipal? Como é que funciona isso? Ela tem uma determinação federal da normativa de como que deve ser feito, e aí os estados acolhem, tem os juízes responsáveis de como que
deve ser um procedimento, mas tem uma interação diretamente com o município, no caso a FAS, a Fundação de Ação Cultural do município, é que tem os acolhimentos das crianças, dos adolescentes, os abrigos, quando a justiça determina que elas saiam do ambiente de violência. Então, vou usar um exemplo. Tá. Tem ali três crianças numa família que um pai é violento, o pai é dependente químico, alcoólatra, e violenta essas crianças. Bom, o Conselho Tutelar vai lá, faz uma averiguação, avisa a justiça determina que essas crianças saiam daquele lar. Elas podem retornar ao lar caso o pai passe por um tratamento e a justiça entende que possa retornar, ou elas são encaminhadas e ficam na responsabilidade da FAS até que tenha um processo de adoção. Uma adoção que pode ser permanente ou uma adoção que, inclusive, entra numa lei que eu também aprovei na Câmara Municipal, que é do Família Acolhedora. Então, ao invés de ficar num coletivo, numa casa, 10, 15, 20 crianças, ela vai para dentro de uma casa, de uma família que recebeu um treinamento, um curso, e fica ali nessa família. Essa família recebe um subsídio do município de Curitiba de R$ 1.000 mês, para que essa criança fique protegida nesse ambiente, até que a justiça determine, de fato, para onde ela vai. Uma família definitiva, que vai receber ela, ou se ela volta para a família de origem. Então, são alguns casos falando de adoção. Assunto muito bom, Thiago. Agora, eu vou complementar um pouquinho na questão motivacional que você falou, né? Quando o Thiago falou duas palavras importantes, propósito, e ele comparou a motivação como riscar um fósforo, como acender uma pessoa, como acender um fogo. Até um amigo, eu divulguei a live, o meu amigo falou assim, vai ser uma dupla bem bacana, né? Ferro e fogo. E eu falei, é isso mesmo, vai ser ferro e fogo. Como animar a equipe? Eu acho que são três coisas importantes nesse momento. Primeiro, enfatizar que tudo passa, que a dificuldade é temporária, não é para sempre. Não é a primeira crise do Brasil, não será a última, nós vamos passar por mais essa. Então, quando a pessoa está numa tormenta, você está em casa, as pessoas imaginam que essa tormenta nunca vai passar, que isso vai durar para sempre. E isso é muito ruim, porque quando a gente pensa que a tormenta vai durar para sempre, isso se torna intragável, a gente não consegue tragar isso. Eu gosto, Thiago, de sempre fazer uma analogia, né? Que a analogia é o seguinte, Thiago, se eu colocar água fervente em contato com o café, com o ovo e com uma cenoura, a água fervente é a mesma, mas o resultado vai ser completamente diferente. Por que diferente se a causa é a mesma, Thiago? Porque as pessoas são diferentes e as pessoas estão vivendo na dificuldade de maneiras diferentes. Tem pessoa que, diante da dificuldade, ela escolhe um caminho ruim, que é o caminho da cenoura. Fica mole, sabe? Fica volátil demais, desanima, murcha, fica molengo, desperta autopiedade, não vai dar certo. Então o cara se derrete, é uma pessoa que ela não tem a fortaleza suficiente para ir para frente. Tem outros que passaram por muita dificuldade na vida, como o ovo, entendendo a dificuldade como água fervente, quando a gente ferve o ovo, que tomaram a situação do outro lado. Elas ficaram rígidas, elas ficaram duras, elas ficaram insensíveis, elas não confiam mais em ninguém, elas ficaram com o coração duro, elas foram traídas, não confiam mais em ninguém. Ou seja, pessoas que em momentos difíceis escolheram para não sofrer, não confiar e endurecer. Você é uma pessoa dura, eu escolho não sofrer. Eu escolho não apostar nas pessoas, não apostar no mundo, não esperar muito, mas também eu não sofro. Me tornei rígido demais, duro. E, Tiago, eu acho que a postura melhor que a gente tem que ter nesse momento de dificuldade, de crise, é a postura do cafezinho. Por quê? Porque o café, ele também vai na água fervente. E a água fervente, na água fervente o café não se torna nem duro e não se torna nem mole. Ele se adapta. Então, para você que está assistindo hoje, nós falamos de motivação, eu, o Thiago aí, falando um pouco da área política dele, de quem ele entenda que a situação é a mesma para todo mundo, mas nós podemos e devemos responder a essas situações de maneiras bem diferentes. Então, a primeira coisa é falar para as pessoas que é temporário, vai passar. E isso serve para os momentos ruins e para os momentos bons, Thiago. Eu sei que você tem envolvimento cristão, né?
E serve para um momento, quando a gente tiver com o ego muito alto, quando a fama estiver muito alta, quando a gente estiver se achando demais, quando os bens começarem a mexer com a nossa cabeça, quando a fama começar a mexer com a nossa cabeça, quando as coisas estiverem boas demais, a gente precisa lembrar, isso passa. Isso passa. As coisas boas passam. E quando a gente tiver numa situação difícil, de água fervendo, e às vezes sem emprego, acabei de ser demitido, a gente precisa lembrar também, isso passa, isso passa. Então, a pior decisão a gente toma quando a gente está com a cabeça quente e no momento errado. Segunda coisa, Tiago, que eu queria falar para o pessoal nós precisamos dizer para a equipe que com a ajuda de todos é possível sair dessa. Né? E aí, claro, aí vem o governo, aí vem a igreja, aí vem o pastor, aí vem o padre, aí vem os bons amigos, aí vem os colaboradores, vem a equipe. Dizer, olha, gente, nós podemos sair dessa junto. Que quanto mais a gente antever uma boa situação, mais a gente cria essa boa situação. É mais ou menos assim, quando o cara vai bater o pênalti, ele tem a confiança que vai fazer o gol, ele faz o gol. Agora, quando ele bate o pênalti pensando em não errar, ele erra o gol. E, finalmente, nós temos que se mostrar, nós que somos líderes, o Thiago, né, eu acabo sendo líder de alguma coisa, se mostrar que a gente está junto, a gente não está afastado da equipe. Né? Acho que a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento, Thiago, é trabalhar com medo nas pessoas, é deixar as pessoas apavoradas. Cuidado aí, senão eu vou te mandar embora. Nós vamos mandar a cabeça de alguém embora e você pode ser o próximo. O cara vai ficar apavorado. Então, a fé, Tiago, eu acho que você pode comentar isso. Acho que a fé é contrária ao medo. Quem tem medo não tem fé, quem tem fé não tem medo. E aqui eu não estou só falando da fé religiosa, estou falando da fé de acreditar. Né? O que você acha disso, Tiago? Você não acha que o medo paralisa um pouquinho? Você que tem lá as pessoas ali que trabalham contigo, né? Você não acha que ele trava, né? O medo ele tira a visão. O medo ele paralisa as pernas, paralisa os pés. O medo ele não permite com que a pessoa possa ter lucidez de decisão dos seus pensamentos. Então, o negativo. Em compensação, a fé ela gera a expectativa, trazer aquilo que ainda não existe. Ela busca alternativas. Eu não tenho ainda a solução hoje, mas eu levantei da minha cama, eu tomei o café cheiroso com essa água quente que coloquei nele e eu vou trabalhar. Eu escovei meus dentes, eu lavei meu rosto, eu não desisti. Eu levantei da minha cama. Isso é fundamental. A política, a gente aprende que é só participando que você pode, de fato, ser eleito ou não ser eleito, opinar ou não opinar, votar ou não votar. Enquanto eu estiver do outro lado, apenas criticando e não participando, na verdade, eu sou incoerente e muitas vezes injusto. Eu preciso, para poder transformar, eu preciso participar, eu preciso estar envolvido. Você falou algumas coisas, Daniel, que me chama muita atenção. Inclusive, quando você falou do ferro e fogo, porque tem um provérbio que me lembra, como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. E isso é muito legal nesse período que a gente muitas vezes está desmotivado e sem fé. Lembrar que um líder, ele não pode se isolar. Esse é o momento exatamente que o líder tem que estar com a galera, tem que estar envolvido, tem que estar no meio. Por quê? Porque ele precisa transmitir essa energia para que as pessoas se sintam motivadas. Ele precisa participar, ele precisa sentar, olhar no olho, conversar e perguntar: o que está acontecendo? De que forma a gente vai achar uma solução junto? E a política, infelizmente, às vezes ela tende a isolar algumas pessoas. Eu lembro, vou contar uma história rapidinho. É a história do copo de plástico ou do copo de isopor. Então, vamos dizer, o Thiago, na presidência da FAS, foi convidado para fazer uma palestra num hotel de 5 estrelas que o Daniel Godrin estava promovendo ali. E ele chegou, carro com motorista, entrou pela porta de trás, tinha uma porcelana bacana, tomou aquele café, foi convidado, aplaudido, subiu no palco e deu a palestra. Muito bem. No ano que vem, ele quer participar do evento, porque ele sabe que o evento é bom, para ele é bom, ele quer ser motivado do evento, ele vai no evento. Só que ele fez a inscrição pela internet, ele pagou, levou o comprovante, entrou pela recepção.
E ele lembra daquele café delicioso que ele tomou no ano anterior. E ele vai atrás daquele café, mas não tem mais aquele café. O que ele vai ter são aquelas garrafas de 15, 20 litros de café com um copo de plástico. Isso é muito importante entender para quem está na política. Porque muitas vezes as pessoas elas confundem a posição de poder que a política ela dá e quem elas de fato são. E quando elas saem de um ambiente para outro, elas acabam se perdendo na liderança. Eu posso dizer para você que eu faço questão de pisar no chão, de conversar com as pessoas, de saber o que elas estão sentindo. Meu primeiro dia de Faz, Daniel, caiu uma tempestade em Curitiba. Primeiro dia de Faz. E muitas casas ficaram alagadas. E eu lembro no ano passado. Foi 2019. E teve uma chuva e os rios transbordaram. E eu falei, cara, é hoje. Hoje é meu batismo. Entrei dentro de uma caminhonete. Entrei dentro de uma caminhonete, botei aquelas galochas e fiquei a madrugada inteira visitando e conhecendo e sabendo qual era a realidade. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não é ficar dentro do escritório, sentado numa mesa bacana e despachando longe da realidade, mas é conhecer as pessoas. Isso traz, para aqueles que são liderados, confiança no seu líder. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que ele quer, ele conhece a nossa realidade. E promove algo que eu considero muito importante, que chama-se unidade. Unidade. Nesse tempo, nós precisamos dar as mãos. Precisamos dar as mãos. Isso. Eu tenho promovido nas minhas redes sociais, Daniel, comércios aqui perto da minha casa. Restaurante, açougue, tudo que tem aqui perto de casa, vou lá, faço um videozinho e indico. Por quê? Porque eu acho que esse é o momento da gente se fortalecer. Eu sei que tem muita gente que, infelizmente, já faliu. Restaurantes em Curitiba de 30 e poucos anos fecharam as portas. Sim. Mas, em compensação, eu conheço alguns. Por exemplo, eu conheço aqui eu moro na República Argentina. Tem uma cafeteria aqui que abriu 2 novas unidades agora, na pandemia. Porque entendeu o modelo, está sabendo usar e tem uma equipe muito coesa, muito unida no propósito, naquilo que está. Os proprietários estão junto ali de avental, vendendo junto. Porque não deu tempo de formatar, não foi tudo planejamento. Mas quando o líder está junto, ele tem uma sensibilidade, ele tem dinamismo, ele consegue agir com rapidez, com agilidade. Isso é fundamental nesse período. Perfeito. Tiago, é isso mesmo. A gente se comporta como a gente se sente, né? A gente se comporta como a gente se sente. Se a gente se sente mal, a gente se comporta mal. Se a gente se sente derrotado, a gente se comporta como derrotado. Se a gente se sente que não tem mais saída, a gente nem luta. Ninguém entra no jogo sabendo que já está derrotado, ninguém dá o melhor se não está derrotado. Então, isso que você está falando, né? A equipe acreditar que vai mudar, acreditar que juntos a gente pode sair disso, acreditar que a gente pode virar a página e que é um momento que vai passar, e que a gente pode se levantar de novo, que a gente pode se reerguer de novo, que a gente pode começar de novo. Ser autor de boas notícias, gente. Ser autor de boas novas. Nós estamos tendo aí no caos boas novas. Por exemplo, que o PIB brasileiro ele não vai cair tanto como se imaginava. Alguns falaram 9%, 10% do PIB, 10% do PIB. Estamos uns 5, 5,5%, ainda está melhorando. Então vamos reagir, vamos para frente, vamos falar de coisa boa, vamos focar em coisa boa. Vamos ser, como o Thiago falou, aquele cara que risca o fósforo, não que apaga o fogo. Sim. Né? Quando a gente é alguém que está disposto a riscar o fósforo e acender as pessoas e ser autor de boas notícias, levar as boas novas para frente, a gente é alguém que está iluminando os outros, que está fazendo as pessoas se acenderem e ir para frente. E interessante, né, Tiago? Quando a gente está no escuro, quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está num momento difícil, um pouco de luz já faz toda a diferença. Então, as pessoas que estão em casa, elas precisam ser, de fato, essa referência, autor de boas novas. Para o fogo acontecer, alguém precisou pagar o preço, esquentar a cabeça, riscar o fósforo. Para o fogo acontecer, alguém precisou se arriscar.
Para o fogo acontecer, você precisa ter o combustível, precisa ter base, precisa se alimentar de boas coisas. O fogo continua a existir porque ele se alimenta da vela. Ele tem base, ele tem, se chama em química comburente e combustível. A vela é o combustível, o oxigênio é o comburente. O oxigênio são as boas novas, é a oração, é o evangelho, é a positividade, é o otimismo. E o combustível é quem você está perto, com quem você fala, o que você ouve, aonde você anda, o que você diz para você mesmo. Então, o que o Tiago está falando é muito importante, gente. Você precisa ser alguém que seja capaz de levar a boa nova ao outro. Porque quando você leva a boa nova ao outro, você não se apaga, ao contrário, você multiplica. Né? A maior mesquinheza é acreditar que quando a gente é autor de boa nova para os outros, a gente diminui o nosso próprio fogo. É o contrário. Quanto mais eu sou agente de boa nova para os outros, mais eu me ilumino, mais eu me mantenho aquecido, mais eu me mantenho aceso. Então nós precisamos disso mesmo, nós precisamos de boas novas, nós precisamos olhar para o alto, olhar para cima, ter uma visão positiva. Daniel, oi, sim, pode falar. Deixa eu te contar o meu testemunho de vida, tá? Rapidinho ainda nesse tema. Porque eu vi aqui, ó, tem uma pergunta do Roger. É normal sentir-se sempre bem? Vou falar de mim. Eu não sou um cara otimista. Eu sou um cara que, por eu ser muito detalhista, de gostar muito da perfeição das coisas, eu sempre vejo os defeitos. E isso, muitas vezes, me levava a ter uma fala negativa e desanimadora para a equipe. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou ser portador, como você acabou de dizer, de boas novas. Eu vou ser aquele que traz boas notícias, aquele que anima. Agora, eu aprendi a ser assim. Então, aqui o Roger perguntou, isso é para qualquer um. Se você é aquele que muitas vezes não está animado ou não se sente animado, você vai ver que quando você tomar essa decisão na sua vida, ela vai começar no início é difícil, mas depois ela vem naturalmente, porque não é do meu temperamento. A minha esposa, Amanda, por exemplo, ela sorri sem precisar fazer esforço. Mas não é do temperamento dela. Para mim, não. Para mim, foi um esforço ser como eu sou hoje. Mas eu posso confirmar para qualquer um. Vale a pena. Vale a pena. É muito melhor. Os resultados são muito melhores. A minha vida mudou muito com essa atitude. Com tomar a decisão de não. E olha que volta e meia eu tenho que dar uma mordida no lábio. Para não falar. Falar algo negativo. Sim. Então, assim, fantástico o teu exemplo. Não, muito legal. Porque nós somos aquilo que a gente se alimenta, a gente é aquilo que a gente come, aquilo que a gente põe para dentro. Você sabe que eu precisei dar um tempo de redes sociais, porque você falou no começo aí da tua fala, a rede social é um lugar que as pessoas não têm freio, elas não têm medo de falar o que pensam e da forma que pensam, às vezes de maneira totalmente grosseira, indelicada, com palavrão. Então, eu acabei me afastando um pouquinho das redes sociais, porque isso estava me fazendo mal. Inclusive, existem pesquisas que a exposição demais à rede social faz a pessoa ficar depressiva. Uhum. Então, às vezes, nosso fogo está apagando, a gente precisa reaquecer o fogo, recomeçar de novo. E nós, como líderes, pessoal, como manter a equipe funcionando? Tem gente que é tão crítico, Thiago, isso é muito do temperamento. Normalmente, quem é muito bom no que faz é mais crítico. Quem é perfeccionista, como você falou, busca a perfeição, acaba se tornando mais crítico, tem um olho mais clínico. Né? É como se entrasse um cara agora que entende de cinema e visse o nosso cenário, que ele fala, cara, ali não está legal, está aparecendo fio lá atrás, tinha que ter mais iluminação, e tudo isso, porque o olho da pessoa é clínica. E tem gente que se torna crítico demais. O cara se torna o pior carrasco dele e o pior carrasco dos outros. O cara vira um tremendo vinagre, ele azeda todo mundo onde ele está, ele tira a vitalidade, ele tira a alegria, sempre vê o lado ruim de coisa boa, sempre diz que a coisa vai ser para sempre, que vai piorar. Interessante a tua fala ali. Poxa, deu tempestade e tudo e consigo ver o lado bom, né? Sim. O otimista ali, não, quando você assumiu o fardo, o otimista pior que isso não vai ficar, daqui só melhora, né? Se começou assim. Mas o pessimista dizer, não, vou me afogar. Né? Então, deixa eu te contar mais um caso que tem como piorar.
Passou alguns meses, teve uma outra chuva muito forte em Curitiba. E eu estava lá na sede da FAD, eu falei, cara, não consigo ficar aqui. Não consigo ficar aqui. Eu vou para o Caximba. Eu vou para a região mais vulnerável da cidade. E fui para o Caximba, chovendo, e a Defesa Civil estava lá, entrei num barco, já vi algumas casas que estavam isoladas já há alguns dias, porque subiu muito a água do rio. E eu lembro que bati na casa de uma pessoa, um barraquinho ali de 2 por 1,5. E um senhor abriu a cortina feita de saco de lixo preto. E ele tinha uma estopa aqui no olho, porque ele é cego, ele não tem o olho, ele coloca uma estopa. E eu falei, o senhor precisa de água? Meu filho, foi Deus que te mandou aqui. Eu estou 3 dias sem beber e sem comer. E a gente pôde passar ali a água para ele, o alimento. Mas aí, voltando depois, a gente foi em várias casas, voltando. Quando eu fui descer do barco, Daniel, aquela água barrenta até o joelho, tranquilo. O que eu não sabia é que, na verdade, eu estava em cima de uma fossa, sem tampa. E eu afundei na fossa, Daniel, até quase o pescoço. Subiu aquela água preta de fossa. Eu só não afundei tudo porque tinha um camarada que eu segurei pela jaqueta. Eu falei, se eu for, você vai junto. Aí ele me segurou ali. Meu Deus! Mas assim, então às vezes dá para piorar. Mas quando você está envolvido e gosta do que você está fazendo, você dá risada. Porque eu lembro do pessoal da defesa, do bombeiro, tira a roupa, lava ele, preocupado da água estar contaminada. E eu estava super tranquilo, porque eu estava fazendo o que eu gosto. Estava ali de coração, assim, completamente aberto, muito feliz. E aí agora ainda tem história para contar. Eu tenho uma tia, saudosa tia, que há uns 15 anos atrás eu ia para Balneário Camboriú, na casa do meu sogro, e aí ela perguntava, ei, como é que tá Balneário, tudo, né? Eu falava, tia, é legal lá, só que o mar é meio poluído e tal, né? O pessoal joga esgoto na água. Hoje mudou, estão tratando tudo. Daí ela falava assim, filho, fica tranquilo, que merda de rico faz bem para merda de rico faz bem para a saúde, ela falava. Aproveita. A Catiana escreve essas aventuras, é isso aí mesmo, isso aí mesmo. Olha aí. Bom, a segunda coisa, gente, que uma pessoa ela não pode ter num relacionamento, especialmente o líder, é ficar na defensiva. O Thiago falou isso de maneira indireta. O que é um líder na defensiva? É um líder que nunca quer mudar. É um líder que as pessoas querem mudar o rumo dele, a direção dele, mas ele nunca quer mudar, ele nunca quer ouvir. Ele está sempre na defensiva, está sempre dando desculpa, está sempre colocando o problema no outro, está sempre colocando o problema no externo, ou seja, está sempre na defensiva, né? Está sempre se justificando. É o líder que não tem a coragem de dizer eu também errei, ali eu errei, ali eu preciso melhorar, aqui eu preciso repensar. Quando um líder ele deixa de estar na defensiva e ele às vezes admite o erro dele, ele não perde força, ele ganha força com os seus colaboradores, ele motiva. Os colaboradores estão vendo que ele é capaz também de, mesmo sendo líder, mesmo mandando, ouvir opiniões, repensar algumas coisas, né? Quem sabe às vezes pedir perdão, todo mundo erra. Outra coisa é o desprezo. Né? O sentimento de desprezo desmotiva as pessoas. Agredir as pessoas ou ignorar as pessoas. Eu digo assim, Thiago, tem líder que tem líder que congela os outros, gela os outros, dá uma gelada nos outros, e tem líder que frita os outros. Essas duas coisas desmotivam. Sim. Frita é o líder que o cara acabou de entrar lá no gabinete ou aqui na minha empresa, tal, ele está aprendendo ainda, um trainee, é um estagiário, mas eu quero torrar ele, eu quero queimar ele. Então eu dou uma tarefa muito difícil para a pessoa. Aí a pessoa ela fica desesperada, não consegue fazer, não tem aptidão, tem vontade, mas ainda não aprendeu, não faz. Eu poderia ter uma excelente pessoa que eu fritei ela, torrei ela. Ela não vai se desenvolver. Existe muito, infelizmente, isso. E existe o contrário, o líder que bota as pessoas na geladeira. O cara está com vontade, o cara quer fazer, o cara tem ideias, o cara está cheio de gás, e o líder sempre fala, não vai funcionar. Aqui não adianta tentar, a gente já tentou, eu tenho mais experiência que vocês, isso funciona lá fora, aqui nunca vai funcionar. Pô, joga uma água fria no cara, bota o cara na geladeira, né? Despreza. E a última coisa,
que a gente não pode fazer em época de dificuldade é se retrair. É a técnica do avestruz. É o cara que ele enfia a cabeça para dentro, né? Ele se esconde, ele se enterra, se cobre e fica escondido pensando que ficando parado as coisas vão mudar. Não vão, né? Que a defesa, às vezes, da pessoa, ela pensa que fingir que não está acontecendo, se eu fingir que a doença não está lá, a doença vai embora sozinha. Pode até ir com oração, pode até ir de uma maneira, mas normalmente não, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o seu tratamento, você tem que buscar e fazer as coisas acontecerem. Então, galera, não pode ser crítico consigo nem com o outro, não pode ficar na defensiva para crescer, para melhorar, tem que evitar ignorar o outro, agredir o outro e tem que cuidar com o retraimento em época de dificuldade. Não se enfiar dentro da terra, não se enfiar no buraco. Saber que as coisas vão passar, podem passar, é difícil, mas é possível, como o Thiago falou, tem gente ainda nesse cenário conseguindo crescer, conseguindo dar a volta por cima, e isso pode acontecer com você que está assistindo aí. Eu quero que vocês que estão por aí assistindo a gente, façam algumas perguntas. Ali o Roger fez a participação dele, obrigado, Roger, mas faça a sua pergunta também aí para nós, para os dois, nessa área aí de motivação, de relacionamento, como manter as pessoas motivadas. Queria que vocês fizessem a pergunta aí, formula a sua pergunta, coloca aí embaixo que a gente vai respondendo. Tem mais uma coisa que você queira e possa falar aí, Thiago? Daniel, você me lembrou que essas atitudes, elas são atitudes normalmente de uma pessoa insegura. A pessoa que é insegura, ela acaba, infelizmente, abafando os seus liderados, né? E enquanto, na verdade, na política, a gente aprende, inclusive, que é importante, mesmo que você tenha a resposta de algumas coisas, você deixa a pessoa desenvolver e deixar ela dar a resposta. Porque quando ela participa da solução, ela se envolve, ela se compromete. E ela vai levar isso até o final. Então, às vezes, você começou uma reunião, você identifica um problema, você já sabe qual é a solução, mas você permanece quieto como líder e deixa a equipe trabalhar, deixa a equipe acender a cabeça do fósforo, porque quando ela acendeu, peraí, eu também faço parte disso aqui, eu trouxe solução, e aí a gente precisa aplaudir, a gente precisa, de fato, celebrar. Eu acho que é fundamental a questão de celebrar. E celebrar desde as pequenas conquistas até as grandes conquistas. O político celebra quando passa a eleição e ele é eleito. Legal, é uma grande conquista. Mas cada dia tem desafios menores e pequenos. Eu digo muito que a gratidão, ela acaba, ela impulsiona a equipe, ela impulsiona para mais vitórias e para mais conquistas. Então, eu acho fundamental a questão de poder envolver a equipe, deixar ela participar, de maneira que, não, eu faço parte dessa conquista, faço parte dessa vitória, e aí celebrar. E celebrar, às vezes, erguendo uma xicrinha de café. Algo simples, mas precisa. Peraí, gente, agora vamos aqui, ó. O João, o Pedro, a Maria trouxeram uma solução. Que fantástico isso. Então, isso é motivacional. Demais, demais. Em tempos que as pessoas estão para baixo, às vezes, dá uma atenção de 2, 3 minutos para tudo que está fazendo e valoriza aquela pessoa. É fundamental, né, nesse processo motivacional, né? Então, celebre as conquistas, desde as menores até as grandes conquistas, mas isso é muito importante. Boa dica, Thiago. Muito bom. Celebrar, agradecer, se sentir, fazer a pessoa se sentir valorizada, deixar a pessoa participar. Excelentes dicas, é isso mesmo, concordo totalmente. O líder deve dizer o quê, mas a equipe deve dizer o como, juntamente com o líder. Né? Deve ser ouvida. Né? O líder dá a palavra final, ele diz o quê, onde vai seguir. Mas o como, sempre a equipe tem que participar. A equipe está na ponta, a equipe está lá. Então vamos celebrar aí, ó, galera.
Celebrar aí, sempre. Como é o dia a dia de vocês com as suas equipes? Olha lá, como é o dia a dia de vocês com as suas equipes? É uma pergunta que nós temos aqui. Como é que é a sua? Acho que a sua equipe é maior que a minha. A minha equipe é pequena, tenho 6, 7 pessoas no máximo, aí se contar todo mundo. E você, Thiago? Fala aí, como é que é No o dia a dia? gabinete eu também tenho a mesma quantidade de pessoas, mas o gabinete, cada dia é uma aventura diferente, porque são demandas distintas de uma cidade, uma metrópole como Curitiba. Então, a gente, um dia tem uma demanda para resolver de saúde, uma pessoa precisa ser internada com urgência. No outro dia, uma família que perdeu a sua casa porque pegou fogo. No outro dia, você está atendendo uma instituição que trabalha com adoção, por exemplo, de crianças. Eu tive o privilégio, Daniel, de receber e de participar da Lei de Inovação do município de Curitiba. Curitiba hoje está sendo considerada a cidade mais inovadora do Brasil. E isso é muito legal, porque isso foi criado um ambiente de inovação que a gente pôde participar. E aí eu tive numa fundação na Alemanha, vendo o que tem de mais inovador no mundo e pude contribuir. Então, no gabinete é muito... Um dia é diferente do outro. Agora, é fundamental respeitar a equipe dentro das suas habilidades e também das suas limitações. E é isso, eu tomo muito cuidado. Então, assim, um trainee que você falou, acabou de chegar, às vezes ainda não tem a linguagem política. Então, ele tem as suas limitações, mas ele também tem o seu valor. E ele precisa ser valorizado. Sim. E ele precisa se sentir parte dessa engrenagem, dessa equipe. Então, eu gosto muito de chegar, dou bom dia para todo mundo, bem animado, meu dia começa animado. Se eu ver uma pessoa já ali um pouco mais cabisbaixo, chamo no particular, pergunto se eu posso ajudar de alguma forma. Eu tento trazer esse ambiente sempre no trabalho. Mas todo mundo tem a sua função, todo mundo tem a sua meta, todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, nós trabalhamos em equipe, trabalhamos em unidade, mas eu sei qual é a minha responsabilidade também. Então, isso traz muita segurança para o trabalho de equipe. Eu acho formidável, assim, conseguir ter essa máquina funcionando, bem gerida, uma potência constante, com muito óleo na engrenagem, é o que faz a coisa funcionar, andar. Eu tenho um slogan que é trabalho que dá resultado. Então, eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu não tenho preguiça, não tenho limitação de horário, eu gosto muito de trabalhar. Mas eu gosto que tenha resultado. Tem que ter fruto para poder celebrar. Como é que você fez aí para celebrar? É isso aí. É isso aí. Agora é proibido fogos em Curitiba, né? Então a gente faz com a mão, né? Agora, porque não tem muito fogos. A nossa cidade não permite mais. É uma lei municipal, né? Então a gente se vira com aquilo que a gente tem. Não, pode ter fogos, não pode ter estampido. Não pode ter o barulho. É verdade. Mas o colorido pode ter. É verdade. Colorido pode, é verdade, tem razão. Pode. A pergunta que ela faz, uma participante, é: como é que eu vou lidar com as feridas que ficaram em mim que gerentes causaram? Eu acho que tem que separar, a gente tem que separar o que do como, viu, gente? Porque às vezes o como, a maneira, nos feriu, mas o que às vezes é certo. Então, primeira coisa, é uma pessoa que falou só? Pode ser mentira, pode ser perseguição. Quando é para cima de 3, 4, 5 pessoas que falam a mesma coisa a nosso respeito, a gente tem que pensar, repensar. Agora, claro, às vezes existe a grosseria, às vezes existe a humilhação, o xingamento, né, a exposição. Isso, claro, que gera marcas na gente, né, como a amiga falou. Você chega cheio de alegria, cheio de gás, fazendo barulho, e vai levando amassado, né? Vai levando feridas, não vai dar certo, não funciona, aqui não funciona assim, que ideia idiota. E aí a hora que você vê, você está, né, todo lá, como diria o saudoso o Padre Léo, todo escangalhado, todo arrebentado. Então, respondendo a nossa amiga, perdoar. Perdão faz a folha desamassar. Entendeu? E a gente não perdoa porque a pessoa pede ou porque a pessoa merece. A gente perdoa primeiro porque faz bem pra gente, e segundo porque Deus pediu, ou melhor, primeiro porque Deus pediu e segundo porque faz bem pra gente. Quando eu não perdoo,
eu fico com o inimigo dentro de mim. Isso mina a minha energia, mina a minha felicidade, mina o meu humor. Porque quem não perdoa vai dormir com o inimigo sempre. O inimigo Adoece. está vencendo quando a gente não perdoa, porque ele está no nosso coração sempre. A gente vai ressentir sempre. Sempre quando pensar naquela situação, vai vir o ódio de novo, vai vir a mágoa de novo. Então, a pergunta, a resposta, eu acho que é perdoar. Como perdoar? Se você acredita em Deus, a partir de uma oração. Eu perdoo usando o nome de Deus. Se você é cristão, eu perdoo em nome de Cristo, em nome de Jesus. A pessoa tal. Perdoar pessoa por pessoa até que o teu coração fique livre novamente. Outra pergunta, Tiago, é como começar bem o dia? Outra pergunta que fizeram aí. Me ajuda nessa aí. Qual é a dica que se daria para a pessoa começar já para cima, já pensando em coisa boa? Ó, eu gosto de espreguiçar quando eu acordo. Eu acho que é fundamental. E respirar. Tem uma frase que eu uso muito, tá, Boa. Daniel? Eu olho para a pessoa e falo assim, respira, respira. Porque às vezes a gente esquece de respirar e vai tensionando o músculo, a gente vai tensionando os nossos pensamentos, a gente vai acumulando, porque a gente não respira. E a respiração ela é fundamental, ela oxigena o cérebro, ela relaxa a musculatura, ela te traz com uma postura diferente. Então, respira, isso é fundamental. Agora, abre a janela, olha para fora, veja que lindo sol. Eu hoje, pela manhã, eu acordei e estava mandando um áudio para minha mãe. E eu abri a janela e olhei, tinha uma pombinha carregando um galinho até um ninho que ela está formando aqui na janela do prédio. Ah, que é uma coisa comum na área urbana. Não, 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 não. Isso foi sensacional. Para mim foi uma mensagem maravilhosa. Olha que coisa bacana que eu estou vendo aqui hoje. Então, a gente estar aberto, abrir as janelas significa assim, o que é que o universo, a vida está me dando de bom neste dia? Eu estou aqui respirando, eu estou vivo, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, de sustentar minha família, de fazer o bem para alguém. Então, eu estou vivo. Aí você celebra, pega uma xícara de café bem feitinha e toma, e vai trabalhar, tá tudo certo. Ótimo. Boas dicas. Eu estou lendo um autor evangélico chamado Ravi Zacarias, que é indiano. Ele é um autor católico chamado Chesterton, que era um gênio, era um ex-ateu. E os dois têm algo em comum. Eles falam assim, a criança raramente está triste, desmotivada, porque a criança é poética. O que a criança é poética? Ela vê beleza em tudo, no novo, no sol, na flor, na paisagem, no cachorrinho, no gatinho. E a gente vai envelhecendo e vai perdendo isso, a capacidade de admiração, né? E E foi esses dois autores falam... A nossa colega falou lá atrás, a falta de perdão, o rancor, vai deixando tudo mais escuro e cinzento. Perde a cor. Então, Exato. não é você liberar a pessoa, é liberar você mesmo daquele mal Da que pessoa, está te da situação. causando. Então, libera, solta essa situação para que você possa sentir cheiro, para que você possa ver cor, para que você possa ver as coisas novamente. Aqui, ó, o Wagner está falando assim, beber água. E às vezes celebrar, sim, um copo d'água. Faz toda a diferença. Grande Wagner. Wagner, né, é da minha equipe de jiu-jitsu. Daí, grande mestre Wagner. Grande Wagner. Tudo jóia, Wagner. A nossa amiga ali está falando que ela gostou sempre muito de trabalhar, mas o que tem prejudicado são as crises de pânico. Qualquer situação que exija um pouco mais, eu não dou mais conta. Olha, nesse caso, de fato, é procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um psicólogo. Até o Roger, que está nos assistindo, que fez a pergunta, se eu não me engano, trabalha com psicologia. Você pode chamar ele aí depois, pegar o nome. É uma pessoa que eu já recomendei para muita gente e é um profissional muito bom. Porque também, gente, você tem que se diferenciar o que é físico do que é mental e do que é espiritual. Não pode misturar as coisas. Por exemplo, as pessoas pensam assim, o cara está deprimido, não tem fé. Nada a ver, talvez está doente. Né? Teve profetas bíblicos que se deprimiram. A gente passa, a gente é ser humano. Sim. Nós não somos anjos, nós temos sentimentos, nós temos momentos ruins, nós temos tristeza, às vezes. Ninguém está bem o tempo todo, ninguém está bem toda hora. Isso é impossível, não tem como. Agora, apesar dos problemas, apesar da tristeza, a gente não se entrega.
né? A gente não se entrega à tristeza. A gente continua apesar disso. Motivação é motivo para agir. Não quer dizer que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter dias ruins, que você não vai ter momentos difíceis. Tudo isso é bem natural, tudo isso é bem humano até um certo ponto, até um certo sentido. E se a gente sente tristeza, isso é muito bom porque é um alerta. É um alerta para dizer, olha, nessa área na tua vida não está legal, aqui você está se excedendo um pouquinho, aqui você errou, né? A tristeza também é um bom medidor. Quando a gente briga com alguém, ou não brinca com o filho, né, e vem aquele sentimento de culpa, até um certo ponto é bom. E você está dizendo, olha, você precisa ser um pai melhor, você precisa ser um marido melhor, você precisa ser um político melhor, um palestrante melhor. Então, eu acho que é por aí, né? Então, síndrome do pânico é uma doença, né? É uma doença, não dá para a gente dizer que é uma frescura, é uma doença, ela precisa ser tratada da maneira certa. Normalmente é o cérebro que está muito acelerado, os pensamentos estão muito negativos e a gente não está conseguindo lidar com isso. Tiago, passou, acredite, já 58 minutos. Então, já vai acabar, agradecer, né? vamos fazer. Passa muito rápido, né? Uma hora a gente cai do Instagram. Quando eu for milionário, eu vou comprar esse Instagram. Só para fazer live de 1h30. Agradeço demais, Daniel. Muito obrigado. Obrigado a você. você. Tão precioso aí de poder compartilhar tanta riqueza, né? Espero que, de fato, as pessoas que acompanharam e quem está acompanhando possam indicar para outras pessoas, porque tem muita riqueza aqui, muito valor. Obrigado. Obrigado, eu também agradeço. Tiago, quem quiser te acompanhar, falar com o seu gabinete, aí, qual que é o e-mail, como é que é o contato aí para o pessoal que quiser conhecer o seu trabalho ou falar lá com o teu gabinete, como é que faz? O telefone de WhatsApp é mais fácil, 98848-1075. 98848-1075, bem facinho, manda o WhatsApp para a gente, hoje é o mecanismo mais rápido aí. Isso aí, moçada. Nada de trote pro Thiago Ferro de noite aí, viu? O cara é gente boa, deixa ele tranquilo lá. Tamo junto, nada de passar junto, meme, nada de passar fake news, só coisa boa. Só convidar para jantar e para falar de coisa boa. Tamo junto. Thiago, obrigado. Agradeço a Tatiana, né? Tatiana, o nome dela? A tua assessora? Tatiane. Sim. Tatiane, muito obrigado, Tatiane. Obrigado a sua esposa que liberou você por 1 hora. Tá bom. Aqui, o meu filho já mandou mensagem aqui através do telefone da Amanda. Papai, quero comer. Noa. É agora que você vai comer, menino. Tá liberado. E não vai ser cenoura, vai ser uma coisa boa. Um grande abraço, Thiago Ferro. Obrigado a vocês que estiveram com a gente aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.